Olá pessoal, na última aula ficou um pedacinho sem o áudio, vou fazer um pequeno resumo aqui para poder compensar aquela parte. Naquela oportunidade nós estávamos estudando um jogo conhecido como Guerra dos Sexos. Explicando resumidamente o jogo, ele consiste em dois jogadores que estão prestes a escolher uma oportunidade de lazer, que são luta livre e ópera. Obviamente essas duas oportunidades são bem diferentes entre si, essas duas escolhas, e os perfis, né, de cada uma, o público de cada uma é muito diferente. No caso do Jim, ele prefere luta livre, já a Joana prefere ópera. Então, e eles têm que fazer isso juntos, então eles têm que escolher uma oportunidade, né, de entretenimento que eles possam fazer juntos. Né? No caso das estratégias puras, há dois equilíbrios possíveis aqui: eles irem à luta livre ou eles irem à ópera. Em qualquer desses casos, há um equilíbrio em estratégias puras. Mas já nas estratégias mistas, que são um tipo especial de estratégia onde não há uma escolha direta, mas sim uma aleatoriedade da escolha através de uma probabilidade, o equilíbrio consiste em, no caso do Jim, escolher, é, escolher luta livre com uma probabilidade de 2/3 e a Joana escolher aqui a ópera, aliás, a mesma jogada, luta livre com 1/3. Então, no caso, como essa jogada não é tão preferível para ela, ela vai acabar jogando com uma probabilidade menor. Mas essa é a probabilidade de equilíbrio para ela. Então, esse seria basicamente o resultado do jogo. E a ideia daqui, a conclusão principal que nós deveríamos ter, era em relação ao entendimento do que é estratégias mistas, né? Então, compreender o que é uma estratégia mista. Então, nesse caso, como foi dito, você vai ter uma aleatoriedade na sua escolha. Ela não vai ser uma escolha direta, ela não vai ser uma escolha pura. É uma escolha específica em que você escolhe uma estratégia ou outra. Vai ser uma probabilidade. E aí o seguinte, nesse caso, o seu oponente ele não pode saber nenhum padrão de sua jogada, pois se isso acontecer, ele sempre vai ganhar, porque ele vai adaptar a estratégia dele para sempre ganhar de você. Se ele sabe qual vai ser a sua jogada, ou se ele conhece o seu padrão de jogada, ele vai adaptar o jogo dele para sempre ganhar. Então, isso não pode ocorrer, né? Porque isso não seria um equilíbrio, uma vez que o jogador que perdeu não vai estar contente, né? E aí, nesse caso, você precisa aleatorizar essa escolha. Daí a noção de que você deve jogar com alguma probabilidade. Uma outra questão é que se você jogar mais uma estratégia do que outra, ele pode adaptar, pode perceber esse padrão e adaptar a jogada dele para continuar ganhando de você. Mas vai existir uma probabilidade em que quando você jogar exatamente com aquela probabilidade, o outro jogador vai ficar completamente indiferente. Ele não vai ter como prever o que vai acontecer, né? E nesse caso, o jogo se encontra em equilíbrio. Então, é basicamente essa a ideia por trás das estratégias mistas. Então, é uma parte bem interessante, né, da teoria dos jogos. Agora nós vamos estudar os chamados jogos repetidos, né? Então, jogos repetitivos, que são jogos iguais a esses, jogos simultâneos, mas que ocorrem várias vezes. Todos esses jogos que nós estudamos até agora, nós partimos da ideia de que eles só ocorrem uma única vez. Eles são simultâneos e não se repetem. Uma vez que ele é jogado, aquele jogo acaba e não é mais repetido. Mas isso nem sempre acontece na vida real. Então nós vamos estudar o que acontece com esses casos. Lembrando que essa primeira parte sobre a Guerra dos Sexos foi só um resumo. Vocês podem entrar em detalhes sobre esse jogo no livro, né? No capítulo 13. Bom,
qual é a ideia por trás dos jogos repetitivos, né? Como eu havia antecipado, são jogos simultâneos, como os que nós estávamos estudando, com a diferença de que eles ocorrem diversas vezes. Então, no caso, há uma interação entre os jogadores, como ele coloca aqui, né? A interação entre empresas oligopolistas podem ser representada como um jogo repetitivo, né? Então, nesse caso, as empresas elas não competem somente uma vez, elas ficam lá competindo, ou seja, jogando, né, diversas vezes no mercado. Então há uma repetição desses padrões. Essa repetição pode influenciar nos resultados dos jogos em algumas situações, que é o que nós vamos estudar agora. Então, no caso, a repetição, né, do jogo permite que as empresas criem uma determinada reputação acerca de seu comportamento e estudem o comportamento das concorrentes. Então, essa ideia né, de reputação é exatamente o que pode modificar o resultado dos jogos quando eles são repetidos, né, diversas vezes. Então, no caso, essa ideia, né, da criação de uma determinada reputação é o ponto principal para que nós possamos nos concentrar para entender como que os jogos repetitivos vão alterar os resultados. Então, aqui você tem, né, um determinado jogo. Esse jogo é basicamente um jogo realizado entre duas empresas, né, e a ideia é competir pelo preço. Primeiro, eles vão definir o padrão de preço, se vai ser um preço relativamente alto ou se vai ser um preço relativamente baixo. E aí, nesse caso, eles obviamente vão chegar a um determinado resultado. Vamos conhecer melhor que resultado é esse. Então, né, nós vamos fazer aquela sequência, né, de análise que nós sempre fazemos para descobrir, né, o equilíbrio, né? E uma coisa interessante desse jogo é que ele é bem parecido com o Dilema dos Prisioneiros. É basicamente a mesma ideia, né? Uma outra questão é o seguinte: como as empresas elas estão competindo pelo preço, se ambas praticarem um preço mais baixo, elas vão ter, né, um lucro obviamente mais baixo também, o que não vai ser tão interessante. Se uma delas praticar um preço alto, né, elas podem ter, né, um prejuízo, caso só uma pratique o preço baixo e a outra pratique um preço mais alto, né? Elas podem tomar aqui, a empresa que escolhe praticar um preço baixo acaba tomando um prejuízo muito grande, né? Uma outra questão é que se elas tiverem alguma cooperação entre si, ambas podem sair ganhando, né? Só que o que é que acontece aqui? Muito embora exista esse resultado em que ambas as empresas possam sair ganhando, há um certo estímulo para que uma empresa ela, ela burle o resultado, entendeu? Ela sai do resultado de cooperação para ganhar mais. Ó. Então, por exemplo, no caso aqui, ambas as empresas estão jogando um preço alto, né? Mas no caso aqui, se a empresa 2 continuar praticando um preço alto, mas a empresa um mudar para um preço baixo, a empresa um vai ganhar muito, vai ganhar 100, enquanto a empresa 2 vai tomar um prejuízo muito grande. Então, essas empresas precisam ter uma certa garantia uma da outra de que ambas vão praticar um preço alto e que elas não vão mudar para que uma não tome um prejuízo, né? Então, vai ter sempre um estímulo para você, né, burlar. Aqui é basicamente a mesma ideia de um cartel, né? Também, só antecipando algumas coisas que a gente vai ver mais à frente. Os cartéis são geralmente um tabelamento, né, de preços e nesse caso o ganho do mercado é maximizado, como acontece aqui. Só que sempre há um estímulo para você quebrar o cartel, né? Então, se você vender por um preço mais baixo, você vai vender mais e isso pode aumentar a sua margem de lucro. Então, sempre tem esse estímulo. Então, por isso que as empresas precisam, né, de uma certa reputação, e aí nós já estamos fazendo uma linkagem com o argumento que nós estabelecemos anteriormente, que é exatamente na reputação que está a possibilidade de cooperação, né? Então, os jogos repetitivos vão
mudar o seu resultado exatamente nisso. Mas vamos fazer aqui nosso padrão de análise para descobrir quais seriam as estratégias e quais seria o resultado em condições normais. Então, mais uma vez, nós vamos nos imaginar aqui sendo a empresa 1, pensando no que a empresa 2 está fazendo. Então, se a empresa 1 está jogando um preço baixo, está praticando um preço baixo, nós devemos praticar um preço baixo também, porque para nós, né, ficaria 10 se jogar um preço baixo, né, se jogarmos um preço baixo, e 50 se praticarmos um preço alto. Compensa esse daqui, então no caso 10. Se a empresa 2 praticasse um preço alto, nós deveríamos, se praticarmos um preço alto também, ganharíamos 50, mas se praticarmos o preço baixo, ganharíamos 100. Continua compensando o preço baixo. Então, nesse caso, a empresa 1 não muda a estratégia dela dependendo do que a empresa 2 está fazendo. Nesse caso, ela tem uma estratégia dominante, né, que no caso aqui é jogar preço baixo, não importa o que a empresa 2 faça. Então, é sempre melhor para ela jogar preço baixo. Isso já garante também um equilíbrio, né, porque se há uma estratégia dominante, né, em estratégias puras, significa dizer que tem um equilíbrio de Nash. Então, já sabemos que há um equilíbrio de Nash e que ele está envolvido aqui com o preço baixo da empresa 1. Mas vamos completar a análise e estudarmos aqui a empresa 2. Né? Se a empresa 1 praticar um preço baixo, né, para a empresa 2 compensa ela praticar um preço baixo também, porque as oportunidades para ela são 10 e menos 50. Né? Então, no preço alto, aqui ela vai perder 50. Se ela praticar um preço baixo, ela vai ganhar 10. Então, nesse caso, a empresa 2 joga um preço baixo, caso a empresa 1 também jogue. E no caso da empresa 1 jogar um preço alto, né? Se a empresa 2 praticar um preço baixo, ela ganha 100. Se ela praticar um preço alto, ela ganha 50. Então, nesse caso, compensa ainda continuar jogando o preço baixo. Então, ambas as empresas possuem uma estratégia dominante e, obviamente, o equilíbrio de Nash é o resultado da interação entre essas estratégias dominantes. Como jogar preço baixo é uma estratégia dominante para as duas, obviamente o equilíbrio de Nash é esse daqui. Consequentemente, o equilíbrio de Nash é esse daqui. Então, temos aqui um equilíbrio de Nash. Mas aí voltamos àquela discussão que nós abrimos quando estudamos o dilema dos prisioneiros. Né? Esse resultado aqui é um resultado de equilíbrio, mas não é o mais eficiente. O mercado teria o maior ganho se o resultado fosse esse, né? Porque o ganho total aqui, né, seria de 50 para cada uma das empresas, que seria melhor do que 10, e o mercado como um todo teria o seu maior ganho, né? Então 50 mais 50, no caso daria 100. As duas empresas teriam juntas um lucro de 100, ou seja, seria o lucro de mercado. É bem maior do que o lucro aqui, que seria só de 20, entendeu? Mas, se alguma coisa der errado, uma das empresas pode ter um risco muito alto, entendeu? Então, é, no caso, né, existe alguma possibilidade desse jogo ter um resultado diferente, né, desse daqui? Sim, existe uma possibilidade. No caso do Dilema dos Prisioneiros, o jogo provavelmente seria repetido só uma vez. Então, aqueles indivíduos teriam a oportunidade apenas de se encontrar uma única vez em uma sala de prisão qualquer para tomar aquela decisão. Mas nesse caso não. As empresas elas vão competir de modo repetido, né? De modo constante. Então nesse caso, à medida que a empresa 1 conhecer a reputação da empresa 2 e vice-versa, elas podem começar a cooperar entre si. E aí, nesse caso, o resultado passa a ser outro, mais vantajoso, né, no caso, para ambas as empresas e para o mercado. Então, essa é a ideia que queremos analisar aqui quando os jogos são repetitivos. Então, pronto. Essa, então, é a dinâmica do problema aqui de determinação dos preços. Bom, e aqui nós temos as principais, né, conclusões dos jogos, né? Se o jogo não for repetitivo, a gente já sabe o que vai acontecer, né?
a melhor estratégia para cada empresa é adotar um preço baixo, portanto, o resultado é esse daqui, né? Ambas as empresas jogando preço baixo. Mas se o jogo for repetitivo, o que é que acontece? E aí vem um, um tipo, né, de estratégia, um novo tipo, né, de estratégia que requer uma dinâmica especial. Aqui é o seguinte, essa estratégia é chamada Tit for Tat. Ela consiste basicamente em cooperar com quem coopera com você e reprimir quem não coopera, né? Então, castigar, né, quem não coopera. É basicamente essa a ideia do jogo. Então, nesse caso aqui, se nós fôssemos aplicar essa estratégia, como era que ela ocorreria, né? Como era que essa estratégia se daria? Bom, nesse caso, ambas as empresas poderiam adotar um preço alto, entendeu? Então, vamos supor aqui que a empresa 2 ela começasse com um preço alto, né? E aí a empresa um, né, sabendo que ela vai jogar um preço alto, né? Ela pode perceber isso. Aí ela pode ter duas opções, né? Ela pode jogar alto também e cooperar com a empresa um e receber os 50. Mas ela pode não fazer isso, né? Ela pode dizer, se se ela vai jogar aqui um preço alto, eu vou jogar um preço baixo e ganhar 100. Ou seja, ela vai dar uma meio que despertinha, ela vai, né, quebrar a cooperação para poder ganhar mais. Mas aí na rodada seguinte, a empresa 2 ela já sabe que a empresa um não cooperou na primeira rodada, então não tem nenhuma probabilidade dela cooperar de novo na segunda. Então, no caso, a empresa 2 joga o preço para baixo, entendeu? Aí, nesse caso, o que é que a empresa um pode fazer? Ela vai ver seu lucro diminuir, né? O lucro dela vai para 10, né? Ou o seguinte, se ela continuar na estratégia de jogar preço alto, que era a estratégia que ela tomou na jogada um, ela pode tomar um prejuízo, né, muito grande. Então, no caso, se ela continuar nessa estratégia, né, ela pode imaginar que a empresa 2 vai continuar jogando o preço alto, mas isso não vai acontecer porque a empresa um já está preparada, né? Então ela já percebeu que a empresa um não vai cooperar. Se ela continuar jogando o preço alto, aí é ela que vai tomar um prejuízo muito grande, né? E se ela jogar o preço baixo, o prejuízo vai ser menor, mas haverá uma queda, né, no lucro dela, entendeu? Ou seja, não vai ser tão interessante para a empresa um quando o jogo é repetido mais uma vez, entendeu? Quando o jogo é repetido de novo, né? E aí percebam que a empresa um teve a oportunidade de cooperar, mas não o fez, né? E aí, nesse caso, o jogo vai continuar, né, na rodada 3 até a empresa um resolver mudar o seu padrão e passar a ser mais honesta com a empresa 2. Então, no caso, a empresa um ela vai querer sinalizar para a empresa 2 que agora ela aprendeu a lição e que vai cooperar. Então, ela deve jogar aqui o preço alto, entendeu? Então, jogar um preço mais alto, entendeu? No caso, se a empresa 2 continuar jogando aqui o preço baixo, ela vai ganhar 100, entendeu? Mas aqui a empresa um ela está tentando sinalizar para a empresa 2 que ela quer chegar nesse resultado aqui. E aí a empresa um então, coopera com ela, né? Então, já que ela jogou o preço alto, a empresa 2 ou na rodada seguinte, ou então na rodada depois da seguinte, vai jogar o preço alto e aí elas vão convergir à medida que o jogo for desenrolando para essa estratégia, onde ambas jogam um preço alto. E aí passa a ser estabelecida uma relação de confiança entre as duas empresas, né? Isso só vai acontecer se a reputação das duas empresas forem uma boa reputação, elas forem empresas confiáveis. Se tiver uma empresa que não for confiável, o resultado volta para cá, entendeu? Então, esse resultado só é possível se a reputação das duas empresas forem boas. Então, essa estratégia aqui, ela consiste sempre em fazer o seguinte:
Você coopera com quem coopera com você e castiga quem castiga você. Então, é basicamente o que essa estratégia quer dizer. Então, eu espero que vocês tenham entendido, assim, mais ou menos o que é que isso significa, né? Então, vai haver uma dinâmicazinha de interação entre as empresas, né, para convergir ou não para esse resultado aqui, que seria o resultado mais interessante para as duas em termos de mercado, né? Então, né, tem uma dinâmicazinha. Então, se na jogada anterior o seu oponente cooperou com você, na jogada seguinte você também vai cooperar com ele. Se ele não cooperou com você, então você não na primeira rodada você não vai cooperar com ele na segunda e por aí vai, né? E aí se ele mudar de estratégia, ele quiser cooperar com você, então aí você vai passar a cooperar com ele. Então você faz o que o seu oponente fez com você na jogada anterior. Então um, um resultado, né, bem interessante, um tipo bem interessante de interação que ocorre. E isso é muito comum. Então as empresas oligopolistas, elas geralmente têm esse padrão, né, de comportamento. Há uma relação de dependência entre elas, mas elas conseguem estabelecer essa relação, otimizar essa relação, observando a reputação de uma com a outra. Então, no caso aqui, vamos ver as conclusões, né? Então, no caso, esse, como eu disse, esse jogo ele era muito parecido com a ideia do dilema dos prisioneiros, né? Então, como nós vimos aqui, você pode ter uma solução de cooperação no jogo dos prisioneiros, né? No dilema dos prisioneiros. Nesse caso, esse jogo ele precisa ser repetitivo, né? Isso precisa acontecer mais de uma vez para que essa estratégia aqui possa então funcionar, entendeu? Então, o jogo pode ter é, uma solução competitiva, cooperativa, perdão, uma solução de cooperação. Bom, esse resultado, né, cooperativo, ele é mais provável em alguns mercados, não em todos, né? Então, os mercados precisam ter algumas características para que isso aconteça. A primeira coisa é poucas empresas. Poucas empresas porque você precisa ter uma noção, né, do conhecimento da reputação dessas outras empresas e permitir que elas conheçam a sua reputação, né? Nós vimos que essa ideia da reputação que uma empresa constrói para outra, né, é muito importante na dinâmica da repetição, né? Então, sem isso, não é possível ter um resultado cooperativo, né? Então, se tiver muitas empresas, provavelmente uma delas vai burlar e acabar não sendo interessante. A demanda e os custos precisam ser estáveis, né? Então, você não pode ter grandes oscilações nesse mercado, porque essas grandes oscilações, né, pode mudar o comportamento das empresas. Ah, né, e aí, no caso, você sempre, a cada repetição, você vai ter um panorama totalmente diferente e a empresa, obviamente, vai tomar decisões também diferentes. Então, precisa ter uma certa estabilidade para que esses jogos, né, tenham a interação que foi apresentada para vocês agora. Bom, uma outra questão, né, é que a obtenção, né, desse resultado cooperativo ele um pouco difícil, né? Porque ele vai precisar, né, dessa ideia de reputação e, né, essa característica ela pode sofrer algumas mudanças, né, de longo prazo. Então, em alguns mercados pode entrar uma empresa, sair uma empresa, às vezes um diretor, né, de alguma empresa pode mudar, e aí no caso essas mudanças podem afetar o resultado dos jogos à medida que eles são repetidos, né? Então, no caso no longo prazo, sempre vai haver alguma perturbação desse resultado. No caso aqui a gente já percebe que esses jogos repetitivos eles não se dão tão bem com a ideia de instabilidade. Se o mercado for bastante instável, esses jogos repetitivos, essa estratégia que eu acabei de explicar para vocês, ela acaba não tendo um efeito tão esperado.